Uma menina mendiga surge chorando no portão de um milionário. Nos braços carrega 3 bebês. Eles são seus filhos. O bilionário congela, sem entender como aquilo é possível. Mas o que ela revela em seguida choca o país inteiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Do alto do seu império de vidro e aço, Alberto Mendes observava a cidade que se estendia aos seus pés através das janelas de sua cobertura no último andar do edifício que levava seu nome. A vista privilegiada era um lembrete constante de tudo o que havia conquistado e de tudo o que havia sacrificado para chegar ali. O relógio de parede marcava precisamente 15h43 e, como todos os dias nos últimos 20 anos, o silêncio era seu único companheiro. Os passos calculados ecoavam pelo piso de mármore, enquanto ele se dirigia ao seu escritório particular. As paredes, decoradas com quadros abstratos criteriosamente selecionados por seu decorador, pareciam observá-lo com a mesma frieza que ele dedicava ao mundo. Cada objeto naquele ambiente tinha um propósito específico, uma função clara, assim como cada decisão que tomara ao longo de sua vida. Naquela tarde particular, algo estava diferente. Uma inquietação incomum o perturbava desde que acordara. Talvez fosse o céu carregado de nuvens cinzentas que se aproximavam, prometendo uma tempestade, ou talvez fosse aquele e-mail que recebera mais cedo de seu assistente, lembrando-o do aniversário de 25 anos de seu filho Lucas, data que há muito deixara de comemorar. Sentou-se em sua poltrona de couro italiano, girando-a para encarar a estante de mogno que ocupava toda a parede. Entre os livros de economia e administração, uma caixa antiga chamou sua atenção. Não se lembrava de tê-la visto ali antes. Provavelmente Dona Clarice, sua governanta há 2 décadas, deve tê-la encontrado durante a organização semestral e a colocado ali. Com um movimento hesitante, algo raro em suas ações sempre decididas, Alberto pegou a caixa. A poeira acumulada denunciava anos de esquecimento. Ao abri-la, seu coração, aquele músculo que ele jurara ter transformado em pedra, falhou uma batida. Um desenho infantil emoldurado com cuidado mostrava 2 figuras de palitinho, uma grande e uma pequena, de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. No canto inferior, em uma caligrafia irregular e infantil, lia-se: "Para o melhor pai do mundo, te amo, Lucas." O empresário sentiu algo que não experimentava há anos, um nó na garganta. Suas mãos, normalmente firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente. As memórias, que ele tanto se esforçara para suprimir, começaram a emergir como bolhas em água fervente. Lembrou-se do dia em que Lucas fizera aquele desenho. Era o aniversário de 6 anos do menino, e ele havia prometido estar presente. Mas um negócio importante surgiu na última hora. Sempre surgia algo importante. Quando chegou em casa, tarde da noite, encontrou o desenho sobre sua mesa de trabalho, junto com um pedaço do bolo que ninguém comeu. A partir daquele dia, as ausências se tornaram mais frequentes. As promessas quebradas se multiplicaram, e o sorriso de Lucas foi se apagando gradualmente. Até que, aos 12 anos, o menino foi morar com a mãe em outro país, e Alberto permitiu que a distância física se transformasse também em emocional. Um trovão estrondoso o trouxe de volta ao presente. A tempestade que se anunciava finalmente chegara. Gotas grossas de chuva começaram a golpear as janelas do escritório, criando uma melodia irregular que parecia zombar de sua solidão. Alberto se levantou abruptamente, sentindo-se sufocado por aquelas paredes que antes lhe traziam tanto conforto. Sem pensar 2 vezes, algo inédito para alguém que calculava cada movimento, pegou seu casaco e saiu do escritório. Ignorou o elevador privativo e desceu pelas escadas como se cada degrau o afastasse um pouco mais daquela realidade que ele mesmo construíra. No saguão, ignorou os cumprimentos respeitosos dos funcionários e as perguntas preocupadas do porteiro sobre se deveria chamar seu motorista. Pela primeira vez em anos, Alberto Mendes, o titã dos negócios, o homem conhecido por sua frieza calculista, saiu para caminhar sob a chuva sem destino certo.
As gotas que escorriam por seu rosto se misturavam com algo mais, lágrimas que ele nem sabia mais que era capaz de derramar. A chuva caía impiedosamente sobre a cidade, enquanto Alberto caminhava sem rumo, deixando seus pés o guiarem por ruas cada vez menos familiares. Seu terno italiano, agora encharcado, pesava sobre seus ombros como as memórias que tentava processar. As pessoas corriam para se abrigar. Algumas o olhavam com estranheza. Afinal, não era comum ver um homem tão bem vestido vagando sob a tempestade. Após quase 1 hora de caminhada, encontrou-se em um bairro modesto, bem diferente das áreas que costumava frequentar. As vitrines não exibiam marcas de luxo, mas sim produtos do dia a dia. O cheiro de café recém-passado emanava de uma pequena lanchonete na esquina, misturando-se com o aroma da chuva. Algo naquela simplicidade o atraiu. Entrou no estabelecimento onde alguns clientes conversavam animadamente, alheios à sua presença. Uma senhora de idade servia café com pão na chapa para um grupo de operários que discutiam futebol. Um casal jovem dividia um pedaço de bolo, rindo de algo particular. A cena toda parecia a saída de um mundo que ele havia esquecido que existia. Sentou-se em uma mesa próxima à janela, pedindo apenas um café preto. Enquanto esperava, observava o movimento da rua através do vidro embaçado. Foi quando seus olhos captaram uma cena que fez seu coração apertar. Do outro lado da rua, em uma praça pequena e mal iluminada, uma menina que não devia ter mais que 12 anos estava sentada em um banco, completamente encharcada. Mas não foi apenas a visão da garota que o impactou. Era o que ela carregava. 3 pequenos embrulhos, em cobertores, que ela tentava desesperadamente proteger da chuva com seu próprio corpo. Seu instinto, aquele mesmo que ele havia enterrado sob anos de negócios e frieza, o impeliu a agir. Deixando algumas notas sobre a mesa, suficientes para pagar dezenas de cafés, Alberto atravessou a rua. Aproximou-se cautelosamente, não, querendo assustar a menina. Ela ergueu os olhos em sua direção, revelando um rosto marcado pelo cansaço e preocupação, mas com um olhar desafiador que o lembrou instantaneamente de Lucas. "Você está bem?" perguntou sua voz normalmente autoritária, agora suave e hesitante. A menina o estudou por alguns segundos antes de responder. "Não muito", admitiu com uma honestidade surpreendente. "Mas eles precisam ficar bem." Ela indicou os embrulhos com um movimento suave da cabeça. Foi então que Alberto percebeu. Eram bebês. 3 bebês pequenos que não deviam ter mais que alguns meses de vida. Estavam relativamente secos, graças aos esforços da menina, mas tremiam com o frio. "São meus irmãozinhos", ela explicou, notando seu olhar perplexo. "Trigêmeos, mamãe, ela teve que ir embora há algumas semanas. Deixou só um bilhete e algumas moedas. Eu tentei, juro que tentei cuidar deles, mas..." Sua voz falhou, e pela primeira vez, a fachada de força começou a rachar. "Como você se chama?" Alberto perguntou, sentindo algo despertar dentro de si. "Sofia", respondeu ela, ajustando um dos cobertores. "E eles são Miguel, Rafael e Gabriel." Um trovão particularmente forte fez os bebês se agitarem, e Sofia os abraçou mais. Forte, como se pudesse protegê-los do mundo inteiro com seus braços pequenos. Foi nesse momento que Alberto Mendes, o homem que havia construído um império baseado em decisões frias e calculadas, tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. "Sofia", ele disse, ajoelhando-se na calçada molhada, seu terno caríssimo, agora completamente arruinado. "Vocês não podem ficar aqui, deixe-me ajudar. Tenho um apartamento grande, quente e seco. Podemos cuidar dos bebês lá até encontrarmos uma solução." A menina o olhou com desconfiança. Uma desconfiança adquirida nas ruas, nas últimas semanas de sobrevivência. "Por quê?" perguntou simplesmente. Alberto poderia ter mentido. Poderia ter inventado uma história elaborada ou usado sua habitual retórica persuasiva de negócios. Mas, pela primeira vez em décadas, escolheu a verdade mais simples e crua. "Por quê? Eu falhei uma vez como pai", admitiu, sentindo as palavras saírem como um peso de seu peito. "E talvez
Talvez o universo esteja me dando uma segunda chance de fazer a coisa certa. O elevador privativo do edifício Mendes nunca havia transportado passageiros tão inusitados. Alberto segurava 2 dos bebês, enquanto Sofia carregava o terceiro, ainda mantendo aquele olhar de desconfiança mesclado com esperança. Quando as portas se abriram diretamente na cobertura, os olhos da menina se arregalaram diante do luxo que se descortinava à sua frente. Dona Clarice, que organizava alguns documentos na mesa lateral da sala, deixou os papéis caírem ao ver seu patrão encharcado, acompanhado de uma menina maltrapilha e 3 bebês. Em seus 20 anos de trabalho para Alberto Mendes, jamais o vira em estado tão alterado ou demonstrando qualquer tipo de emoção. Senhor Mendes, ela começou, mas foi interrompida. Clarice, preciso de sua ajuda. Alberto falou com uma urgência que ela nunca ouvira em sua voz. Estes são Sofia, Miguel, Rafael e Gabriel. Eles precisam de banho quente, roupas secas e comida. Os bebês precisam ser examinados por um médico imediatamente. A governanta, ainda atônita, observou enquanto seu patrão desajeitadamente tentava segurar os 2 bebês que carregava. Um deles começou a chorar e, pela primeira vez na vida, Alberto Mendes parecia completamente perdido sobre o que fazer. Por todos os santos! Dona Clarice finalmente saiu de seu estado de choque. Me dê estas crianças antes que o senhor as deixe cair. Sofia, querida, venha comigo. Vamos dar um banho quente em todos vocês. Enquanto Dona Clarice assumia o comando da situação com a eficiência de quem já criara 3 filhos, Alberto se viu fazendo algo que nunca fizera antes, pesquisando no celular como cuidar de bebês recém-nascidos. As buscas o levaram a uma série de vídeos tutoriais sobre troca de fraldas, temperatura ideal do banho e preparação de mamadeiras. 1 hora depois, os bebês estavam limpos, alimentados e dormindo em uma cama improvisada com almofadas do sofá. Sofia, vestindo uma camiseta antiga de Lucas que Dona Clarice encontrara guardada, tomava uma sopa quente na cozinha. A governanta, após garantir que todos estavam bem instalados, confrontou seu patrão no escritório. Senhor Mendes, o que exatamente o senhor pretende fazer? Perguntou ela com aquela franqueza que só os anos de convivência permitiam. Estas crianças precisam de mais do que apenas um teto e comida. Elas precisam de documentos, de assistência médica, de uma estrutura legal. Alberto, que havia trocado o terno molhado por roupas secas, olhou pela janela. A tempestade ainda caía lá fora, mas dentro dele, uma clareza incomum se formava. Eu sei, Clarice. E é exatamente isso que vou providenciar. Pegou o telefone e fez 3 ligações. A primeira para seu médico particular, solicitando uma visita urgente. A segunda para sua equipe de advogados, ordenando que começassem imediatamente a trabalhar em medidas legais para proteger as crianças. E a terceira foi para uma loja de departamentos fazendo um pedido que deixou a atendente perplexa. Todo o departamento infantil. O senhor quer comprar todo o departamento? A vendedora perguntou incrédula. Sim, roupas, fraldas, brinquedos, berços, carrinhos, tudo, e preciso que seja entregue ainda hoje. Quando desligou o telefone, encontrou Dona Clarice o observando com uma expressão que nunca vira antes, algo entre admiração e preocupação. O senhor tem certeza disso? Não é uma decisão que se toma assim no calor do momento. Alberto caminhou até a porta do escritório, de onde podia ver Sofia adormecida no sofá da sala. Os 3 bebês aninhados próximos a ela. A cena provocou algo dentro dele, uma sensação há muito esquecida de quando segurava Lucas ainda pequeno em seus braços. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice, não estou pensando como um empresário. Não estou calculando riscos ou retornos. Estou apenas sentindo. E sabe de uma coisa? É assustador, mas também é a coisa mais real que já experimentei desde que decidi que sucesso era mais importante que amor. Um dos bebês começou a chorar, e antes que Dona Clarice pudesse se mover, Alberto já estava a caminho da sala.
Ele, que sempre delegara todas as tarefas pessoais, agora se via confrontado com o desafio mais básico e, ao mesmo tempo, mais complexo: cuidar de outro ser humano. Pegou o bebê no colo desajeitadamente, tentando lembrar-se dos vídeos que acabara de assistir. O pequeno, ele ainda não sabia distinguir qual dos três era, continuou chorando. Sofia acordou com o barulho e, sonolenta, explicou: "É o Miguel. Ele sempre chora assim quando está com fome." Na manhã seguinte, enquanto Alberto tentava, sem sucesso, preparar uma mamadeira seguindo as instruções de um vídeo do YouTube, seu celular não parava de tocar. Uma funcionária da loja de departamentos, impressionada com a compra inusitada do dia anterior, havia compartilhado nas redes sociais uma foto do bilionário carregando sacolas de fraldas e roupas de bebê no saguão de seu prédio. A imagem viralizou instantaneamente. O homem, conhecido por sua frieza nos negócios, aquele que já havia fechado empresas inteiras sem pestanejar, aparecia com os cabelos desalinhados, carregando produtos infantis. As especulações nas redes sociais se multiplicavam. Seria uma estratégia de marketing? Uma crise de meia-idade? Um surto psicótico? "Senhor Mendes", chamou Dona Clarice, entrando na cozinha e assumindo o controle da mamadeira que ele estava prestes a arruinar. "Seu assessor de imprensa está na linha. Ele diz que é urgente." Alberto olhou para o telefone, que não parava de piscar, e então para Sofia, que brincava com Rafael no tapete da sala, enquanto os outros dois bebês dormiam. A decisão foi surpreendentemente fácil. Desligou o aparelho. No entanto, a paz duraria pouco. Uma hora depois, o porteiro do prédio ligou para o interfone interno. Havia uma pequena multidão de jornalistas se formando na entrada do edifício. Todos queriam saber sobre a súbita mudança no comportamento do empresário mais frio de São Paulo. "O que vamos fazer?" perguntou Sofia, abraçando instintivamente Gabriel, que começava a chorar com o barulho das sirenes dos carros de reportagem lá embaixo. Foi Dona Clarice quem teve a ideia. "Existe uma entrada de serviço que poucos conhecem. Podemos usar para sair se precisarmos, sem que ninguém nos veja." Mas Alberto tinha outros planos. Anos de experiência nos negócios o haviam ensinado que, às vezes, a melhor defesa é o ataque. Pegou seu tablet e começou a digitar um e-mail para toda a sua equipe de comunicação. "Não haverá declarações oficiais sobre minha vida pessoal. Qualquer especulação sobre minhas ações privadas será tratada pelos meus advogados. A partir de hoje, estou me afastando temporariamente da presidência executiva das empresas Mendes para resolver questões pessoais. Ricardo Santos, atual vice-presidente, assumirá interinamente." Depois de enviar o e-mail, virou-se para Sofia, que o observava com curiosidade. "Você entende o que está acontecendo?" A menina assentiu lentamente. "As pessoas estão curiosas porque você é importante e está ajudando a gente. Elas acham estranho porque você sempre pareceu diferente." "Diferente como?" Alberto perguntou, genuinamente interessado na percepção da garota. "Como aqueles bonecos de vidro que a gente vê nas vitrines das lojas caras. Bonitos, mas frios e vazios por dentro." A sinceridade crua da resposta o atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, um dos bebês começou a chorar, seguido rapidamente pelos outros dois. Um efeito dominó que Alberto já estava começando a conhecer bem. Sofia correu para acudi-los e ele a seguiu, tentando ajudar da maneira desajeitada que podia. Enquanto tentavam acalmar os trigêmeos, uma notificação silenciosa apareceu na tela do tablet que ele havia deixado sobre a mesa. Era um e-mail de Lucas, seu filho, que não se comunicava com ele há anos. O assunto da mensagem era simples e direto. "Que história é essa?" Alberto sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse abrir o e-mail, Miguel regurgitou todo o leite em sua camisa de seda italiana. Pela primeira vez na vida, uma reunião de negócios, mesmo que fosse com seu próprio filho, teria que esperar. Havia fraldas para trocar, bocas para alimentar e, mais importante, corações para aquecer. Dona Clarice, observando a cena da porta, permitiu-se um pequeno sorriso.
Em 2 décadas de trabalho, nunca vira seu patrão tão humanamente imperfeito ou tão verdadeiramente vivo. Enquanto a cidade acordava para mais um dia, Alberto permanecia acordado, os olhos fixos na tela do tablet, onde o e-mail de Lucas ainda aguardava a resposta. As últimas 48 horas haviam transformado sua vida de maneiras que ele jamais imaginara possível. O silêncio sepulcral de sua cobertura havia sido substituído por choros de bebês, risos infantis e o constante movimento de Dona Clarice e Sofia pelos corredores. "O senhor precisa dormir um pouco", disse Dona Clarice, entrando no escritório com uma xícara de café. "Está acordado há 2 dias." Alberto apenas assentiu, seus olhos ainda presos na tela. A governanta, que o conhecia melhor que qualquer outra pessoa, percebeu sua hesitação. "É do Lucas, não é?" perguntou ela suavemente. "O e-mail. Como você... Só o Lucas consegue deixar o senhor assim tão vulnerável." A palavra o atingiu. Vulnerável. Era exatamente como se sentia. Ele, que sempre mantivera o controle absoluto de tudo, agora se via completamente exposto. Não apenas para o mundo através das redes sociais, mas principalmente para si mesmo. Um barulho vindo da sala interrompeu seus pensamentos. Era Sofia, tentando acalmar Rafael, que parecia especialmente agitado naquela manhã. Alberto levantou-se para ajudar, mas algo na mesa de Dona Clarice chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira que ela estava organizando, contendo objetos pessoais, encontrados com as crianças. Entre as poucas coisas dentro da caixa, uma pulseira delicada captou seu olhar. Era uma peça simples, de prata, com um pequeno pingente em forma de borboleta. Algo naquela joia despertou uma memória distante, nebulosa, como um sonho meio esquecido. "Onde encontrou isso?" perguntou ele, pegando a pulseira com cuidado. "Estava entre as coisas que a menina trouxe. Disse que era da mãe deles", respondeu Dona Clarice, observando atentamente a reação de seu patrão. Alberto girou a pulseira entre os dedos, um incômodo crescente tomando conta de seu peito. Havia algo familiar naquela peça, algo que ele não conseguia precisar exatamente o que era. "Sofia", chamou ele, caminhando até a sala. "Esta pulseira, sua mãe falava algo sobre ela?" A menina, que finalmente havia conseguido acalmar Rafael, olhou para a joia com olhos tristes. Ela sempre usava. Dizia que era especial, que foi um presente de alguém importante antes de nós nascermos. Alberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 15 anos atrás, em uma noite de gala beneficente, ele havia presenteado uma jovem, voluntária com uma pulseira exatamente igual àquela. Ela trabalhava no projeto social que sua empresa patrocinava na época, um dos poucos gestos genuinamente altruístas que fizera em sua vida empresarial. Lembrava-se vagamente dela. Olhos, gentis, sorriso tímido e uma determinação surpreendente quando falava sobre seus sonhos de mudar o mundo. Haviam conversado durante toda a noite e, por um breve momento, Alberto se permitira ser apenas um homem, não o titã dos negócios. A pulseira fora um presente impulsivo, comprado em um leilão beneficente naquela mesma noite. Qual é o nome da sua mãe?" perguntou ele, sua voz tremendo levemente. "Helena", respondeu Sofia. "Helena Rodrigues." O nome atingiu Alberto como um raio. Helena, a jovem idealista, que, por uma noite, fizera-o questionar todas as suas escolhas de vida. A mulher que, no dia seguinte, ele deliberadamente afastara, temendo que ela pudesse fazê-lo desviar do caminho que havia traçado para si mesmo. Dona Clarice, que observava a cena em silêncio, percebeu a mudança na expressão de seu patrão. "Senhor Mendes, o senhor está bem?" Antes que ele pudesse responder, seu celular, que havia voltado a ligar, tocou insistentemente. Era um número desconhecido. Quando atendeu, a voz do outro lado o fez congelar. "Pai?" A voz de Lucas soava diferente, mais madura, mas ainda carregava aquele tom de mágoa que Alberto conhecia tão bem. "Precisamos conversar. Estou no saguão do seu prédio." O trajeto no elevador privativo nunca pareceu tão longo. Alberto ajeitou a gravata por puro hábito, um gesto mecânico que traía seu nervosismo.
As portas se abriram no saguão e lá estava ele, Lucas, seu filho, agora um homem de 25 anos, tão parecido com ele próprio naquela idade que era quase doloroso olhar. Achei que você estava na Alemanha. Foi tudo o que Alberto conseguiu dizer. E eu achei que você fosse incapaz de sentir qualquer coisa. Lucas respondeu, seus olhos percorrendo a figura do pai, notando as mudanças sutis. A gravata torta, os cabelos desarrumados, as olheiras profundas. Mas, aparentemente, estávamos os dois enganados. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de anos de palavras não ditas. Foi Lucas quem o quebrou. Vim assim que vi as notícias. O grande Alberto Mendes, o homem de gelo, virando manchete por causa de 3 bebês e uma menina de rua? Achei que fosse algum tipo de piada de mau gosto. Lucas, Não. Lucas o interrompeu, erguendo a mão. Não quero ouvir suas explicações empresariais, seus discursos bem ensaiados sobre responsabilidade social ou whatever. Quero ver com meus próprios olhos que história é essa. Antes que Alberto pudesse responder, um choro agudo ecoou pelo sistema de som do elevador. Dona Clarice havia ligado o interfone. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas o Gabriel está com febre. A mudança na expressão de Alberto foi instantânea. A máscara de controlada neutralidade deu lugar a uma preocupação genuína, que Lucas jamais vira no rosto do pai. Estou subindo, respondeu ele, e então se voltou para o filho. Você vem? A subida foi silenciosa, mas diferente do silêncio anterior. Este era um silêncio de expectativa, de descoberta. Quando as portas se abriram diretamente na cobertura, a cena que recebeu Lucas era surreal. Seu pai, o homem que nunca tivera tempo para comparecer às suas apresentações escolares, agora corria em direção a um bebê que chorava, pegando-o no colo com um cuidado desajeitado, mas sincero. Sofia, que observava tudo do sofá onde ninava Rafael, olhou para Lucas com curiosidade. Você é o do retrato, disse ela, apontando para uma foto antiga na parede, a única que Alberto mantivera exposta, mostrando pai e filho em um raro momento de proximidade. Lucas caminhou até o sofá, seus olhos fixos nos bebês. Eles são, mesmo trigêmeos? São, respondeu Sofia, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto cansado. Miguel, Rafael e Gabriel. E eu sou a Sofia. Lucas, ele se apresentou sentando-se ao lado dela. Aparentemente sou seu irmão mais velho. A palavra soou estranha em sua boca, carregada de uma ironia que apenas ele compreendia completamente. Do outro lado da sala, Alberto tentava, com a ajuda de Dona Clarice, medir a temperatura de Gabriel. Suas mãos, que normalmente assinavam contratos milionários com firmeza inabalável, tremiam ao segurar o termômetro. 39 graus, anunciou Dona Clarice preocupada. Precisamos levá-lo ao médico. Já liguei para o Dr. Martinez. Ele está a caminho, respondeu Alberto, caminhando de um lado para outro com o bebê no colo, tentando acalmá-lo. Lucas observava a cena com uma mistura de fascínio e confusão. Este não era o pai que ele conhecia. O homem que agora andava descalço pela sala, sussurrando palavras de conforto para um bebê febril, parecia uma versão alternativa do Alberto Mendes que povoava suas memórias de infância. Ele está diferente, não é? Sofia comentou baixinho, percebendo o olhar de Lucas. Dona Clarice disse que ele era como um robô antes, mas agora ele está aprendendo a ser humano de novo. A simplicidade da observação atingiu Lucas com força surpreendente. Ele queria manter sua raiva, sua mágoa, sentimentos que havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos. Mas era difícil conciliar aquelas emoções com a cena à sua frente. Seu pai, o poderoso Alberto Mendes, completamente vulnerável e genuinamente preocupado com uma criança que nem era seu sangue. Consultório particular do Dr. Martinez nunca havia recebido uma comitiva tão peculiar. Alberto Mendes, seu filho Lucas, Dona Clarice, Sofia e os 3 bebês. O médico, que há anos cuidava da saúde do empresário, tentava manter a compostura profissional enquanto examinava Gabriel, mas não conseguia esconder totalmente sua surpresa com a transformação de seu paciente mais formal.
É apenas uma virose comum em bebês, diagnosticou ele após um exame minucioso. Com os medicamentos adequados e muito carinho, ele ficará bem em alguns dias. Tem certeza? Perguntou Alberto pela terceira vez, para espanto de Lucas, que nunca vira o pai questionar a opinião de um especialista. Enquanto o médico prescrevia a medicação, um homem de terno entrou apressadamente no consultório, ignorando os protestos da secretária. Era Jorge Santos, editor-chefe do maior jornal do país e conhecido por suas reportagens investigativas. Senhor Mendes, disse ele, sem rodeios, precisamos conversar. Tenho informações sobre Helena Rodrigues. O nome fez Alberto congelar. Sofia, que brincava com Rafael no colo de Lucas, imediatamente voltou sua atenção para a conversa. Este não é o momento. Alberto respondeu secamente, mas Jorge não. Recuou. É sobre o projeto social de 15 anos atrás. Helena não apenas trabalhou lá, ela era a coordenadora principal. E depois que o senhor cancelou abruptamente o financiamento, todo o projeto desmoronou. As palavras atingiram Alberto, como um soco. Ele se lembrava daquela decisão, mais uma em sua longa lista de escolhas frias e calculadas. Na época, convencera a si mesmo que era apenas business, que projetos sociais não davam o retorno esperado. O que aconteceu com ela depois? A pergunta veio de Lucas, que agora segurava Sofia protetoramente contra si. Jorge olhou para a menina antes de continuar suavizando seu tom. Helena nunca desistiu de ajudar os outros. Mesmo sem recursos, continuou trabalhando com comunidades carentes. Nos últimos anos, estava desenvolvendo um projeto revolucionário de educação infantil em áreas de risco. Mas então ela sumiu, completou Sofia, sua voz pequena carregada de tristeza. Deixou apenas um bilhete dizendo que precisava resolver algo importante, que voltaria logo, mas já faz quase 2 meses. Alberto sentiu o peso de todas as suas decisões passadas. A pulseira em seu bolso parecia queimar. Aquela noite do evento beneficente não havia sido apenas um momento de fraqueza, havia sido uma encruzilhada, e ele escolhera o caminho errado. Há mais, continuou Jorge tirando uma pasta de sua maleta. Helena estava investigando um esquema de desvio de verbas em ONGs. Consegui acesso a alguns de seus arquivos. O último registro dela foi uma mensagem enigmática. A verdade precisa vir à tona, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Lucas, que até então observava tudo em silêncio, levantou-se abruptamente. E você está aqui para quê? Para expor isso tudo? Para destruir a reputação do meu pai? Jorge balançou a cabeça. Estou aqui porque Helena merece que sua história seja contada. E porque talvez, apenas talvez, o homem que ela conheceu, naquela noite, o homem que ela viu por trás da máscara do empresário possa ajudar a encontrá-la. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo choro de Miguel. Dona Clarice imediatamente o pegou no colo, mas desta vez foi Alberto quem se aproximou, estendendo os braços para o bebê. Não posso mudar o passado, disse ele, ninando Miguel com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Não posso desfazer as escolhas que fiz, mas posso fazer a coisa certa agora. Voltou-se para Jorge. O que você precisa? Acesso aos arquivos da sua empresa da época do projeto social. Registros de reuniões, transferências, qualquer coisa que possa nos dar uma pista sobre quem Helena estava investigando. Alberto assentiu, e então olhou para Lucas, que ainda mantinha uma expressão tensa. Filho, preciso da sua ajuda. Você sempre foi melhor do que eu em ver o quadro completo, em enxergar as pessoas por trás dos números. Lucas hesitou, olhando para Sofia, que o observava com olhos esperançosos. Não estou fazendo isso por você, disse finalmente. Estou fazendo por eles e por Helena. De volta à cobertura, a noite caía sobre a cidade enquanto uma nova rotina se estabelecia. Lucas, surpreendendo a si mesmo, descobriu que tinha um talento natural para acalmar Rafael, o mais agitado dos trigêmeos. Sofia o observava com admiração, encontrando no jovem uma figura fraternal que nunca tivera. Como você faz isso? Perguntou ela, vendo Rafael adormecer tranquilamente nos braços de Lucas. Não sei, ele respondeu sorrindo. Talvez seja porque eu também.
Precisei aprender a me acalmar sozinho quando era pequeno. Do outro lado da sala, Alberto fingiu não ouvir o comentário enquanto vasculhava antigas caixas de documentos com Jorge. Cada pasta aberta era uma viagem no tempo, um lembrete de decisões tomadas friamente em nome do progresso e do lucro. Dona Clarice entrou na sala, carregando uma bandeja com café e chocolate quente para as crianças. Ao depositar a bandeja, seus olhos capturaram um detalhe em uma das fotos antigas espalhadas sobre a mesa. Helena Rodrigues, sorrindo ao lado de um grupo de crianças, usando a pulseira de borboleta. Senhor Mendes, chamou ela, pegando a foto. Olhe a data. A fotografia havia sido tirada exatamente 9 meses antes do nascimento dos trigêmeos. Alberto sentiu seu coração falhar uma batida. Jorge, percebendo a tensão súbita, inclinou-se para ver melhor a imagem. O projeto, murmurou. Alberto, sua voz trêmula. Ela continuou, mesmo depois que cortei o financiamento. Continuou sozinha. Não sozinha, corrigiu Jorge, apontando para outros rostos na foto. Havia uma equipe inteira. Inclusive... Ele parou, franzindo o senho ao reconhecer um rosto familiar. Nesse momento, o interfone tocou. Era o porteiro anunciando que uma assistente social havia chegado para uma visita de averiguação. A notícia caiu como uma bomba no ambiente recém-estabelecido. Não, sussurrou Sofia, agarrando-se a Lucas. Eles vão nos separar, sempre separam. Alberto levantou-se, sua postura mudando instantaneamente. Ninguém vai separar vocês, declarou com uma firmeza que lembrava o antigo titã dos negócios. Mas agora tinha um propósito diferente. Lucas, leve as crianças para o quarto de hóspedes. Dona Clarice, por favor, acompanhe-os. Quando a assistente social entrou, encontrou apenas Alberto e Jorge, aparentemente em meio a uma reunião de negócios. A mulher, uma senhora de meia idade com expressão severa, foi direto ao ponto. Senhor Mendes, recebemos denúncias sobre crianças em situação irregular neste endereço. Sim, respondeu ele, mantendo a calma. E já estamos providenciando toda a documentação necessária para regularizar a situação. Meus advogados não substituem uma família estruturada, ela o interrompeu. O senhor é um homem ocupado, sem experiência com crianças. Temos uma família na Europa interessada em adotar os trigêmeos. Seria o melhor para eles. Foi Lucas quem respondeu, surgindo inesperadamente na porta. O melhor para eles é ficarem juntos com sua irmã. E ele hesitou por um momento antes de continuar. Com sua família, que somos nós. A assistente social olhou de Lucas para Alberto, claramente surpresa com a presença do jovem. E o senhor é? Lucas Mendes, filho do Alberto, e agora irmão mais velho daquelas crianças. A declaração pegou Alberto de surpresa. Seu filho, que há poucos dias não queria nem falar com ele, agora defendia sua nova e improvável família. Olha, continuou Lucas, sua voz firme, mas gentil, sei que parece estranho. Um empresário workaholic, um filho distante, uma menina de 12 anos e 3 bebês. Mas família não é sobre parecer perfeito, é sobre estar lá, um pelo outro, sobre aprender, junto. E, pela primeira vez na vida, é isso que estamos fazendo. A assistente social observou a interação entre pai e filho, notando algo que suas planilhas e relatórios não podiam medir. A sinceridade crua nas palavras de Lucas, o olhar de orgulho, mal contido de Alberto, o som distante de risos infantis vindos do corredor. Vou precisar de relatórios semanais, disse ela finalmente, e visitas regulares de acompanhamento. Quando ela saiu, Lucas e Alberto se encontraram sozinhos na sala, um silêncio significativo pairando entre eles. Foi Alberto quem falou primeiro. Obrigado, filho. Não me agradeça ainda, respondeu. Lucas, temos muito trabalho pela frente e uma mãe para encontrar. A manhã chegou com uma energia diferente na cobertura dos Mendes. Lucas havia decidido passar a noite, dormindo no antigo sofá do escritório, e acordou com o som de risadas infantis. Um despertar surpreendentemente agradável para alguém acostumado ao silêncio de seu apartamento em Berlim. Na cozinha, encontrou uma cena surreal. Seu pai, ainda em trajes de dormir,
Tentava fazer panquecas seguindo um tutorial no tablet, enquanto Sofia dava instruções precisas sobre como os trigêmeos gostavam do leite. O Gabriel prefere morno, o Rafael gelado, e o Miguel tem que estar na temperatura exata, explicava ela, com a seriedade de uma pequena especialista. Como você consegue diferenciá-los tão facilmente? Perguntou Lucas, sentando-se à mesa. Eles são diferentes em tudo, Sofia sorriu. O Gabriel é o mais calmo, o Rafael o mais agitado e o Miguel... Bem, o Miguel é o chorão. Como que para confirmar a descrição, Miguel começou a chorar, no quarto. Antes que alguém pudesse se mover, Alberto já estava a caminho, deixando uma panqueca meio queimada na frigideira. Nunca pensei que veria isso, comentou Lucas, observando seu pai desaparecer no corredor. O quê? Ele queimando panquecas? Brincou Sofia. Não, ele se importando com algo mais do que trabalho. O momento foi interrompido pela chegada de Jorge, carregando uma pasta grossa de documentos. Seu rosto demonstrava que havia passado a noite em claro. Precisam ver isso, disse ele, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha, depois de Dona Clarice limpar os restos do café da manhã. Encontrei algo nos arquivos do projeto social. Entre os documentos, havia uma série de fotos antigas do projeto. Em uma delas, Helena aparecia grávida discutindo com um homem que estava de costas para a câmera. A data da foto coincidiria com a gestação dos trigêmeos. Mas tem mais, continuou Jorge, separando alguns relatórios financeiros. O projeto não acabou apenas porque o Sr. Mendes cortou o financiamento. Alguém estava desviando dinheiro. E Helena descobriu. Alberto, que havia retornado com Miguel no colo, sentou-se pesadamente em uma cadeira. Como eu não percebi? Porque o senhor não queria ver, respondeu Dona Clarice, sua voz carregando uma crítica suave. Na época só se importava com números. Lucas pegou um dos documentos, seus olhos correndo pelas linhas de dados. Anos trabalhando com análise financeira na Alemanha haviam aguçado seu olhar para inconsistências. Espera, disse ele, apontando, para uma sequência de transferências. Estas movimentações têm um padrão, sempre para as mesmas contas offshore, sempre em datas específicas. Jorge assentiu. E sabe quem autorizava essas transferências? Ricardo Santos. Meu vice-presidente? Alberto empalideceu. O mesmo que está comandando a empresa agora? O mesmo que aparece nesta foto discutindo com Helena, completou Jorge, revelando uma ampliação da imagem anterior, onde o rosto de Ricardo era claramente visível. Sofia, que havia permanecido quieta até então, aproximou-se da foto. Eu me lembro dele, disse baixinho. Ele foi à nossa casa uma vez, pouco antes da mamãe, antes dela partir. Eles brigaram muito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alberto olhou para Miguel, que agora dormia tranquilamente em seus braços, depois para Rafael e Gabriel, que brincavam no tapete da sala, alheios à tensão do momento. Precisamos de provas concretas, disse Lucas, seu instinto analítico assumindo ao controle. Algo que ligue Ricardo diretamente aos desvios e que explique o desaparecimento de Helena. Talvez... Alberto hesitou, uma memória antiga emergindo. Talvez eu saiba onde procurar. Helena sempre foi meticulosa com documentação. No dia do evento beneficente, ela mencionou um cofre no antigo prédio do projeto, onde guardava todos os documentos importantes. Mas aquele prédio foi abandonado anos atrás, argumentou Jorge. Exatamente, respondeu Alberto, uma determinação nova em sua voz. Ninguém pensaria em procurar lá. E conhecendo Helena, ela nunca deixaria de documentar algo importante. Lucas se levantou, uma energia renovada em seus movimentos. Então é lá que vamos procurar. Mas primeiro, ele olhou para seu pai com seriedade. Precisamos garantir que as crianças estejam seguras. Se Ricardo descobrir que estamos investigando, ele já deve saber, interrompeu Dona Clarice apontando para o tablet onde uma notificação piscava. Ricardo Santos havia convocado uma reunião extraordinária do Conselho para discutir o afastamento definitivo de Alberto Mendes da presidência das empresas, alegando instabilidade emocional e comportamento errático.
A notícia da reunião extraordinária do conselho caiu como uma bomba sobre a família recém-formada. Alberto, ainda com Miguel nos braços, sentiu o peso de suas escolhas passadas, a confiança depositada em Ricardo, as decisões frias que privilegiaram lucros sobre pessoas, o abandono do projeto social que tanto significava para Helena. "O que vamos fazer?" perguntou Sofia, sua voz pequena carregada de preocupação. Para ela, que já havia perdido tanto, a ideia de mais uma mudança era aterrorizante. Foi Lucas quem respondeu, surpreendendo a todos com sua postura decidida. "Vamos lutar. Não como empresários, não como o velho Alberto Mendes faria, mas como uma família." Alberto olhou para seu filho com uma mistura de orgulho e arrependimento. Em apenas alguns dias, Lucas havia demonstrado mais humanidade e sabedoria do que ele em décadas de gestão empresarial. "Primeiro", continuou Lucas, assumindo naturalmente o papel de estrategista, "precisamos proteger as crianças. Dona Clarice, a senhora conhece alguém de total confiança que possa nos ajudar?" A governanta sorriu, seus olhos brilhando com uma ideia. "Minha irmã tem um sítio nos arredores da cidade, lugar tranquilo, seguro, longe dos holofotes. Posso levar as crianças para lá enquanto vocês investigam o prédio antigo. Não quero me separar dos meus irmãos", protestou Sofia, abraçando Rafael, que havia se aproximado. "Não será por muito tempo, querida." Alberto se aproximou, sua voz suave, um tom que até algumas semanas atrás seria impensável vindo dele. "E você não está mais sozinha. Tem também Lucas, Dona Clarice. Somos sua família agora." A palavra família ecoou pela sala, carregando um peso e um significado que transformava a todos. Lucas observou seu pai, o homem que durante anos havia sido apenas uma figura distante e fria, agora ajoelhado ao lado de Sofia, oferecendo conforto e segurança. "Venha comigo", disse Dona Clarice para Sofia. "Vamos arrumar o que as crianças precisam para alguns dias no sítio. Lá tem até um pequeno lago com patos. Os bebês vão adorar." Enquanto as duas se afastavam para preparar as malas, Jorge organizava os documentos que haviam encontrado. "Preciso verificar algumas informações antes de irmos ao prédio antigo. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar a entender melhor essas transferências offshore." Lucas aproveitou o momento para ficar a sós com seu pai. Encontrou Alberto no quarto dos bebês, observando Miguel dormir. "Sabe", começou Lucas, encostando-se no batente da porta, "passei anos tentando entender por que você escolheu o império em vez da família. Agora, vendo você com eles, percebo que talvez você também não soubesse como ser diferente." Alberto continuou olhando para o bebê, mas sua voz saiu embargada. "Achei que estava fazendo o certo, construindo algo sólido, garantindo um futuro, mas esqueci que futuro sem amor não vale nada." "Ainda dá tempo de consertar as coisas", disse Lucas, surpreendendo a si mesmo com o tom conciliador. "Não apenas com eles, mas com você também", completou Alberto, finalmente virando-se para encarar o filho. "Se você me der essa chance." O momento foi interrompido por Sofia, que entrou correndo no quarto. "Olha o que eu achei." Em suas mãos, um pequeno diário com a caligrafia de Helena. "Mamãe sempre escrevia nele. Tem um monte de números e nomes." Lucas pegou o diário, seus olhos correndo pelas páginas. "Isso pode ser exatamente o que precisamos." Ela estava rastreando as transferências, montando um dossiê completo sobre os desvios. "E conhecendo Helena", acrescentou Alberto, "ela deve ter guardado as provas mais importantes no cofre do prédio antigo." Um trovão distante anunciava a aproximação de mais uma tempestade sobre a cidade, mas desta vez, ao contrário da noite em que tudo começou, Alberto Mendes não estava mais sozinho com seus fantasmas. Estava cercado por uma família improvável, unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte: a escolha de permanecerem juntos, de lutarem juntos, de se amarem apesar das imperfeições e do passado. "Amanhã bem cedo", decidiu ele. "Enquanto Dona Clarice leva as crianças para o sítio, nós vamos até o prédio antigo. Mas esta noite..." Ele olhou para Lucas, depois para Sofia. "Esta noite vamos apenas ser família." A despedida na manhã seguinte
Foi mais difícil do que qualquer um esperava. Sofia, mesmo entendendo a necessidade de ir para o sítio, agarrou-se a Lucas como se temesse que aquele abraço fosse o último. Os trigêmeos, sentindo a tensão no ar, começaram a chorar em uníssono. "Promete que vai buscar a gente logo?" perguntou Sofia a Alberto, seus olhos grandes cheios de uma mistura de esperança e medo. "Prometo", respondeu ele, e pela primeira vez em sua vida fez uma promessa sem calcular as probabilidades de sucesso. E desta vez é uma promessa que não vou quebrar. Depois de ver o carro de Dona Clarice desaparecer na esquina, Alberto, Lucas e Jorge seguiram para o antigo prédio do projeto social. O edifício, antes vibrante e cheio de vida, agora se erguia como uma sombra silenciosa no bairro em transformação. "Parece menor do que eu lembrava", comentou Alberto, enquanto procuravam uma forma de entrar. A fechadura antiga cedeu facilmente às chaves que ele guardara todos esses anos, um detalhe que nem ele mesmo sabia explicar por que mantivera. O interior estava empoeirado, mas surpreendentemente preservado. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas congelados no tempo. Nas paredes, cartazes desbotados ainda anunciavam eventos de 15 anos atrás. "Por aqui", indicou Alberto, guiando-os até uma sala nos fundos. O cofre ficava atrás daquele quadro. Lucas removeu o quadro empoeirado, revelando um pequeno cofre embutido na parede. "Precisamos da combinação." Alberto fechou os olhos, tentando se lembrar. A memória daquela noite do evento beneficente voltou com clareza inesperada. Helena sorrindo ao lhe mostrar onde guardava os documentos importantes, dizendo que a combinação era algo que ela nunca esqueceria. "A data", murmurou ele. "A data do evento beneficente." Com dedos trêmulos, digitou os números. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontraram várias pastas organizadas meticulosamente. Uma delas, mais grossa que as outras, tinha uma etiqueta simples: "Verdade." "Helena sempre foi poética em suas escolhas", comentou Jorge, pegando a pasta com cuidado. Os documentos revelavam um esquema elaborado. Ricardo não apenas desviava dinheiro do projeto social, ele usava a estrutura da empresa de Alberto para uma operação muito maior de lavagem de dinheiro. "Olhem isso." Lucas apontou para uma série de anotações. Helena descobriu que ele estava usando ONGs fantasmas para desviar fundos de vários projetos sociais. Não era só o nosso. "E tem mais." Jorge folheava os papéis rapidamente. Ela reuniu depoimentos de outras pessoas envolvidas. Testemunhas que um barulho no corredor os interrompeu. Passos. Alguém mais estava no prédio. "Impossível", sussurrou Alberto. Ninguém mais tinha acesso a este lugar. Lucas rapidamente guardou os documentos em sua mochila, enquanto Jorge se posicionava perto da porta. Os passos se aproximavam. A porta se abriu lentamente e uma figura feminina emergiu das sombras. Alberto sentiu seu coração parar por um momento. Helena? Mas não era Helena. Era uma mulher mais velha, que Alberto reconheceu como antiga funcionária do projeto. "Senhora Maria?" Jorge deu um passo à frente. "O que está fazendo aqui?" "Sabia que viriam", ela respondeu, sua voz carregada de emoção. "Helena me disse que um dia vocês viriam buscar a verdade." "Você manteve contato com ela?" Lucas perguntou esperançoso. "Até 2 semanas atrás", Maria respondeu, tirando um envelope do bolso. "Ela me pediu para entregar isso caso algo acontecesse com ela, e para ficar de olho neste lugar." Alberto pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e um pendrive. "Ela sabia", Maria continuou. "Sabia que Ricardo estava chegando perto, que ele havia descoberto sobre os documentos. Por isso ela precisou se esconder." "Onde?" A voz de Alberto saiu quase como uma súplica. "Não sei exatamente, mas ela deixou pistas. Tudo está aí." Maria apontou para o envelope. "Helena sempre acreditou que você voltaria, Alberto, que o homem que ela conheceu naquela noite do evento, o homem que deu aquela pulseira, ainda existia em algum lugar dentro do empresário frio." Lucas observava seu pai, vendo algo quebrar em sua expressão normalmente controlada. "Ela estava certa", disse ele, colocando uma mão no ombro do pai.
Aquele homem voltou. Só precisou de 4 crianças para encontrar o caminho de casa. Maria sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Helena ficaria feliz em ver isso. Ver vocês dois juntos de novo. Ver como você está cuidando das crianças. Um novo ruído, desta vez vindo da rua, os alertou. Faróis de carros iluminaram as janelas empoeiradas. Ricardo, Jorge murmurou, espiando pela fresta da cortina. Ele deve ter nos seguido. Tem uma saída pelos fundos, Maria indicou rapidamente. O mesmo caminho que Helena usava quando precisava sair discretamente. Vão, eu distraio eles. Maria, Alberto segurou o braço dela antes de sair. Obrigado por tudo. Não me agradeça ainda, ela respondeu. Encontrem Helena, protejam aquelas crianças e dessa vez, Alberto, dessa vez faça a coisa certa. O escritório de Jorge, um pequeno apartamento convertido no centro da cidade, tornou-se o refúgio improvisado do grupo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, eles examinavam o conteúdo do pendrive de Helena. Cada nova descoberta mais impactante que a anterior. Ela documentou tudo, Lucas murmurava, impressionado com a meticulosidade das provas. Cada transferência, cada reunião suspeita, cada ameaça velada que Ricardo fez. Alberto, sentado em uma poltrona gasta, segurava a carta de Helena, ainda fechada. Suas mãos tremiam levemente, como se o papel carregasse o peso de todas as escolhas erradas que havia feito. Pai, chamou Lucas suavemente. Você precisa ler. Com um suspiro profundo, Alberto abriu o envelope. A caligrafia elegante de Helena preenchida as páginas com uma história que ele nunca imaginara. Querido Alberto, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou o caminho, de volta, não apenas para estes documentos, mas para seu próprio coração. Há tanto que preciso lhe contar, tanto que deveria ter dito naquela noite do evento beneficente. Quando nos conhecemos, vi além da máscara do empresário bem-sucedido. Vi um homem capaz de bondade, de compaixão, mesmo que ele próprio não acreditasse nisso. A pulseira que você me deu não foi apenas um presente. Foi um símbolo de que aquele homem existia. Mas então você se afastou, cortou o projeto, e eu entendi que o medo de sentir era maior que a coragem de mudar. Continuei meu trabalho mesmo sem recursos, porque acreditava que algumas lutas valem a pena, mesmo quando parecem impossíveis. Foi durante essa luta que descobri a verdade sobre Ricardo. O projeto social era apenas a ponta do iceberg. Ele construiu uma rede de corrupção usando seu nome, sua empresa, tudo que você construiu. Quando confrontei ele, recebi apenas ameaças veladas e um aviso. Algumas verdades são perigosas demais para virem à tona. Mas a verdade mais importante não está nesses documentos, Alberto. Está nos olhos dos seus netos. Sim, seus netos. Os trigêmeos são filhos da minha Júlia, que partiu deste mundo ao dar à luz. Sofia, minha caçula, tornou-se mãe e irmã ao mesmo tempo, cuidando deles com uma força que me enche de orgulho. Júlia era fruto daquela noite, Alberto. A noite em que, por algumas horas, permitimos que o coração falasse mais alto que a razão. Nunca lhe contei sobre a gravidez. Você havia deixado claro que sua vida era os negócios, e eu respeitei sua escolha. Criei nossa filha com todo o amor que pude dar, e ela cresceu para ser uma mulher extraordinária, dedicando sua vida, como eu, a ajudar os outros. Agora preciso me esconder por um tempo, até reunir as últimas provas de que preciso. Ricardo descobriu que eu estava prestes a expor todo o esquema, e as ameaças se tornaram mais diretas. Deixei as crianças para protegê-las, sabendo que o destino as levaria até você. Peço perdão por não ter lhe contado antes, por ter permitido que tanto tempo passasse. Mas talvez precisássemos desse tempo. Você para redescobrir seu coração, foi eu para reunir a coragem de revelar a verdade. Cuide deles, Alberto, não apenas dos trigêmeos e de Sofia, mas também de Lucas. Seja o pai que sei que você pode ser, o avô que nossos netos merecem. E quando tudo isso acabar, quando a verdade finalmente puder vir à tona sem medo, espero que possamos todos ser a família que deveríamos ter sido desde o início.
Com amor, Helena. O silêncio que se seguiu à leitura era denso, carregado, de emoções complexas demais para serem nomeadas. Lucas, que havia se aproximado durante a leitura, colocou uma mão no ombro do pai. Eu tenho uma irmã, sussurrou ele, sua voz embargada. Tinha uma irmã. E você tem sobrinhos, completou Jorge gentilmente. E uma sobrinha incrível. Alberto levantou os olhos da carta, seu rosto marcado por lágrimas que não tentava mais esconder. Precisamos encontrá-la. Helena está em perigo. E agora não é apenas por justiça. É por família. Um bip do computador os trouxe. De volta à realidade, Lucas correu para verificar. Pai, chamou ele, sua voz urgente. Ricardo acabou de convocar uma coletiva de imprensa para amanhã cedo. O assunto, revelações sobre o verdadeiro caráter de Alberto Mendes. Ele está tentando se antecipar, analisou Jorge. Provavelmente vai tentar desacreditar qualquer denúncia que façamos. Não. Alberto se levantou, uma nova determinação em seu olhar. Ele está nos dando exatamente o que precisamos. Um palco. O auditório principal das empresas Mendes estava lotado na manhã seguinte. Jornalistas, acionistas e curiosos se aglomeravam esperando ansiosamente pelo que Ricardo Santos havia prometido ser uma revelação bombástica sobre seu antigo mentor. Ricardo, impecável em seu terno cinza, exalava confiança ao subir ao palco. Seus olhos percorreram a plateia, procurando por Alberto, mas não o encontraram. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Provavelmente o velho leão havia se acovardado. Bom dia a todos, começou ele, sua voz modulada para passar credibilidade. Estamos aqui hoje para discutir um assunto delicado. Como vice-presidente e atual CEO interino das empresas Mendes, tenho o dever moral de compartilhar com vocês algumas informações preocupantes sobre Alberto Mendes. As câmeras focavam seu rosto enquanto ele fazia uma pausa dramática. Nos últimos dias, todos acompanharam o comportamento errático do nosso fundador. Um homem que sempre foi símbolo de racionalidade e excelência empresarial, subitamente envolvido com crianças de origem duvidosa, faltando a compromissos importantes, tomando decisões impulsivas. Como desviar milhões de projetos sociais? A voz de Alberto Mendes cortou o ar como um trovão. Ele surgiu por uma porta lateral, acompanhado por Lucas e Jorge. Na plateia, vários jornalistas imediatamente redirecionaram suas câmeras. Ricardo empalideceu levemente, mas manteve a compostura. Alberto, que surpresa agradável. Estava justamente falando sobre suas recentes escolhas questionáveis. Questionáveis? Alberto subiu ao palco, seus olhos fixos em seu antigo pupilo. Como as transferências offshore que você fez usando meu nome? Ou como as ameaças a Helena Rodrigues quando ela descobriu seu esquema? Um burburinho percorreu a plateia. Ricardo ajustou a gravata, seu sorriso agora mais tenso. Não sei do que você está falando. Claramente seu estado emocional está ainda mais comprometido do que imaginávamos. Foi então que Lucas avançou, carregando um laptop. Talvez isso ajude sua memória, disse ele, conectando o computador ao sistema de projeção do auditório. Na tela gigante, começaram a aparecer documentos, transferências bancárias, e-mails, comprometedores, todo o conteúdo do pendrive de Helena, organizado de forma clara e irrefutável. Fascinante como você sempre usou os mesmos padrões nas transferências, comentou Lucas, sua voz carregando uma ironia afiada. Mesmo valores, mesmas datas. Um analista financeiro mais atento poderia ter percebido isso anos atrás, se não estivesse tão ocupado tentando agradar o pai. Ricardo deu um passo em direção à saída, mas seguranças, não mais seus aliados, mas funcionários, leais a Alberto, bloquearam seu caminho. Sabe o que é mais irônico? Continuou Alberto, sua voz agora mais suave, quase triste. Eu confiei em você porque via em você o que eu mesmo era, alguém disposto a tudo pelo sucesso. Mas enquanto eu apenas ignorava o que era certo, você ativamente destruía vidas. Você não tem provas. Ricardo finalmente perdeu a compostura.
É sua palavra contra a minha e todos sabem que você enlouqueceu nas últimas semanas. Não é apenas a palavra dele. A nova voz que ecoou pelo auditório fez todos se virarem. Helena. Rodrigues estava parada na entrada principal, acompanhada por 2 agentes da Polícia Federal. Ela parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com determinação. Eu passei as últimas semanas reunindo as provas finais com a ajuda das autoridades, explicou ela, caminhando em direção ao palco. Cada documento, cada testemunho, cada evidência de suas atividades ilegais, Ricardo. Não apenas dos desvios do projeto social, mas de toda a sua rede de corrupção. Ricardo olhou em volta como um animal acuado. Seus olhos pararam em Alberto, e por um momento, toda sua máscara de sofisticação caiu. Você destruiu tudo. Era perfeito antes dessas crianças, antes de você começar a sentir de novo. Não, Ricardo, respondeu Alberto, balançando a cabeça. Eu não destruí nada. Pela primeira vez em muito tempo, estou construindo algo que realmente importa. Os agentes se aproximaram de Ricardo, que não ofereceu resistência quando as algemas foram colocadas. O auditório explodiu em flashes e perguntas, mas Alberto só tinha olhos para Helena. Ela sorriu para ele, aquele mesmo sorriso que o havia encantado 15 anos atrás. Você demorou, disse ela suavemente, mas finalmente chegou. Lucas observava a cena com um misto de emoções. Ver seu pai, o homem que durante tanto tempo havia sido sinônimo de frieza e distância, agora completamente transformado pelo amor e pela verdade, era algo que ele nunca imaginara presenciar. As crianças, disse Helena, sua voz agora urgente. Elas estão seguras, completou Lucas, no sítio da irmã de Dona Clarice, e ansiosas para ver a avó. O caminho para o sítio nunca pareceu tão longo. No carro, Helena contava a Lucas sobre Júlia, sua irmã que ele nunca conheceu, como ela tinha os mesmos olhos determinados que ele, como seu sorriso iluminava qualquer ambiente, como ela dedicou sua vida a continuar o trabalho da mãe com comunidades carentes. Alberto dirigia em silêncio, absorvendo cada palavra, cada detalhe da filha que nunca conheceu. Ocasionalmente, seus olhos encontravam os de Helena pelo retrovisor, e 15 anos de distância pareciam derreter como névoa sob o sol da manhã. Ela teria adorado conhecer você, Lucas, disse Helena suavemente. Sempre perguntava sobre o irmão mais velho que tinha em algum lugar do mundo. Lucas engoliu em seco, suas emoções à flor da pele. E os trigêmeos? Eles são tão parecidos com ela. Gabriel tem o sorriso dela, respondeu Helena, seus olhos marejados. Rafael, a energia. E Miguel é igualzinho ela quando bebê, sempre chorando por atenção. O carro finalmente entrou na estrada de terra que levava ao sítio. De longe, puderam ver Sofia correndo pelo gramado, perseguida por Dona Clarice, que carregava um dos bebês. Quando o carro parou, o tempo pareceu congelar por um momento. Sofia, ao ver sua mãe saindo do veículo, ficou paralisada, como se temesse que fosse apenas um sonho. Mãe? Sua voz pequena tremeu. Helena abriu os braços e Sofia correu, jogando-se em seu abraço com tanta força que as duas quase caíram. Os soluços da menina ecoavam pelo ar da manhã, enquanto Helena a cobria de beijos, murmurando palavras de amor e pedidos de perdão. Dona Clarice se aproximou com Gabriel no colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Os outros 2 bebês estavam no cercadinho improvisado na varanda, e ao verem o movimento, começaram a agitar-se animadamente. Venham, chamou Helena, ainda abraçada a Sofia. Venham conhecer sua avó direito. Lucas observou enquanto Helena pegava cada um dos trigêmeos no colo, beijando suas pequenas faces, memorizando cada detalhe que havia perdido nos últimos meses. Alberto permanecia um pouco afastado, como se não soubesse exatamente qual era seu lugar naquela cena. Foi Sofia quem resolveu isso. Soltando-se da mãe por um momento, ela correu até Alberto e pegou sua mão, puxando-o para perto do grupo. Agora somos todos família, não é? Perguntou ela, seus olhos grandes cheios de esperança. Sim, querida, respondeu Helena, sorrindo para Alberto. Todos nós. Uma família bem diferente,
comentou Lucas, se juntando ao grupo e pegando Rafael no colo. O bebê que já havia se tornado seu companheiro especial. As melhores famílias são assim, disse Dona Clarice sabiamente, feitas não só de sangue, mas de escolhas, de amor, de perdão. Alberto finalmente encontrou sua voz. Helena, há tanto que preciso dizer. Eu sei, ela respondeu suavemente. E teremos tempo. Todo o tempo do mundo agora. O sol da manhã banhava a cena com uma luz dourada, enquanto a improvável família se reunia na varanda do sítio. Miguel, naturalmente, começou a chorar, fazendo todos rirem. Algumas coisas nunca mudam, brincou Sofia, já correndo para fazer a mamadeira do irmão. E outras mudam completamente, completou Lucas observando seu pai, que agora segurava Gabriel com uma naturalidade que seria impensável algumas semanas atrás. Helena observava a cena com o coração transbordando. Sua família, que havia sido construída com tanto amor e sacrifício, agora estava completa, de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. Sabe, disse ela para Alberto, enquanto ajudava Sofia com a mamadeira. Aquela noite do evento beneficente, eu guardei a pulseira não só porque era bonita, mas porque ela me lembrava que mesmo no mundo mais frio dos negócios, existe espaço para o coração bater mais forte. Alberto tocou o bolso onde carregava a pulseira, encontrada entre os pertences das crianças. Acho que precisei de muito tempo para entender isso, e de 4 pequenos professores para me ensinar tudo de novo. E de um filho persistente, acrescentou Lucas sorrindo. E de uma governanta paciente, completou Dona Clarice, fingindo irritação. E de uma história de amor que começou há 15 anos, concluiu Helena, e que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Os dias no sítio passaram como um sonho bom, mas a realidade do mundo exterior logo bateu à porta. Uma semana após a prisão de Ricardo, a família precisava retornar à cidade para lidar com as consequências de tudo o que havia acontecido. A cobertura de Alberto, antes um monumento à solidão, agora transbordava de vida. Os móveis modernos e impessoais foram gradualmente substituídos por peças mais acolhedoras. Brinquedos espalhados pelo chão e risadas infantis ecoando pelos corredores transformaram completamente a atmosfera do lugar. Ainda não acredito que você guardou todas as coisas da Júlia, disse Helena, enquanto ela e Alberto organizavam um antigo baú que ela trouxera de sua casa. Dentro, fotografias, desenhos e pequenos tesouros contavam a história da filha que eles compartilharam sem saber. Queria ter estado lá, murmurou Alberto, segurando uma foto de Júlia em sua formatura. Queria ter conhecido ela. Você está conhecendo ela agora através dos trigêmeos, respondeu Helena suavemente. Cada sorriso do Gabriel, cada travessura do Rafael, cada choro do Miguel, é um pedacinho dela vivendo através deles. Do outro lado do apartamento, Lucas e Sofia haviam transformado o antigo escritório em um espaço de estudos compartilhado. O jovem executivo descobriu que tinha um talento natural para ensinar, e Sofia se revelou uma aluna ávida por conhecimento. Então, você vai mesmo ficar? Perguntou Sofia, enquanto Lucas a ajudava com uma equação de matemática. Bom, já pedi transferência da empresa na Alemanha para cá, respondeu ele sorrindo. Alguém precisa ajudar o pai a reorganizar tudo depois do caos que Ricardo deixou. Além disso, ele bagunçou o cabelo dela carinhosamente. Não posso abandonar minha irmãzinha e meus sobrinhos, posso? Dona Clarice, que passava pela porta com uma cesta de roupas dos bebês, sorriu ao ouvir a conversa. A governanta, que por tanto tempo havia sido a única testemunha da solidão de Alberto, agora coordenava uma verdadeira revolução doméstica. Senhor Mendes, chamou ela, encontrando Alberto ainda no quarto com Helena. A assistente social está aqui para a visita mensal. A mulher que antes os havia confrontado com ceticismo, agora observava a transformação com um misto de surpresa e admiração. Os relatórios semanais, que antes pareciam uma obrigação burocrática, tornaram-se um registro da evolução de uma família verdadeira. Os bebês estão se desenvolvendo muito bem, comentou ela, observando os trigêmeos brincando no tapete da sala. E Sofia,
A mudança nela é notável. Ela sempre foi especial, disse Helena, orgulhosa. Só precisava de um ambiente seguro para florescer. A assistente social fez algumas anotações em sua prancheta antes de continuar. E quanto aos procedimentos de adoção, agora que a senhora retornou, Helena, e considerando todo o contexto familiar, queremos oficializar tudo, Alberto a interrompeu gentilmente. Não apenas a guarda dos trigêmeos, mas também de Sofia. Helena e eu. Ele hesitou, olhando para a mulher que havia reencontrado seu coração. Nós estamos planejando regularizar nossa situação também. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. A pulseira, de borboleta, agora de volta em seu pulso, cintilou com a luz da tarde. Família não é só questão de papéis, acrescentou Lucas, que havia se juntado a eles na sala com Sofia. Mas queremos fazer tudo certo desta vez. A assistente social observou a cena à sua frente. Alberto Mendes, o antigo titã dos negócios, sentado no chão brincando com um dos bebês. Lucas, que havia abandonado uma promissora carreira na Europa para reconstruir laços familiares. Helena, cuja força e determinação haviam mantido tantos segredos para proteger seus filhos. Sofia, florescendo com o amor e segurança que agora a cercavam. E Dona Clarice, a fiel governanta que agora era parte indissociável daquela família peculiar. Sabe, disse ela fechando sua pasta, em todos meus anos de trabalho, aprendi que famílias vêm em todos os formatos e tamanhos. O que importa é o amor, o respeito e o compromisso mútuo. E vocês, ela sorriu, vocês têm isso de sobra. Naquele momento, como que para confirmar as palavras da assistente social, Miguel começou seu choro característico. Mas antes que alguém pudesse se mover, 5 pessoas diferentes já estavam a caminho para atendê-lo. Um pequeno caos organizado, que falava mais sobre amor e família do que qualquer relatório oficial poderia registrar. É engraçado, comentou Sofia, observando todos se movimentando para acalmar seu irmão. Antes éramos só eu e eles, e eu tinha tanto medo de não conseguir cuidar direito. Agora, olha só, temos amor sobrando. A notícia da transformação das empresas Mendes correu pela cidade como fogo. Sob a nova gestão compartilhada de Alberto e Lucas, a companhia não apenas manteve sua força no mercado, mas agregou uma dimensão humana que surpreendeu a todos. O antigo projeto social de Helena não apenas foi retomado, mas expandido. O prédio abandonado onde tudo começou estava sendo reformado para se tornar a sede de uma fundação dedicada à educação infantil e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Vai se chamar Fundação Júlia Rodrigues, anunciou Alberto durante a cerimônia de lançamento do projeto. Ao seu lado, Helena segurava as lágrimas enquanto Sofia, orgulhosa, carregava uma placa com o nome da irmã que nunca conheceu, mas cujo legado agora ajudava a construir. Lucas, que havia assumido a direção da fundação, além de suas responsabilidades na empresa, encontrou sua verdadeira vocação nesse equilíbrio entre negócios e impacto social. Acho que herdei isso da Júlia, comentou ele certa vez. Esse desejo de fazer a diferença. A cobertura, agora oficialmente lar da família Mendes Rodrigues, tornou-se um ponto de encontro não apenas para reuniões de negócios, mas para celebrações de vida. Os trigêmeos, já completando 1 ano, enchiam o ambiente com suas personalidades distintas e cada vez mais marcantes. Gabriel vai ser um artista, profetizou Dona Clarice, observando o bebê fazer desenhos abstratos com a papinha no próprio rosto. Rafael, um atleta sempre escalando tudo. E Miguel. Miguel vai ser um advogado, brincou Lucas, referindo-se à capacidade do sobrinho de conseguir tudo o que queria através do choro. Já sabe como argumentar perfeitamente. Em uma tarde particularmente especial, a família se reuniu para uma celebração íntima. Helena e Alberto haviam decidido oficializar sua união em uma cerimônia simples, apenas com as pessoas mais importantes de suas vidas. Algo que deveríamos ter feito há 15 anos, disse Alberto, ajeitando a gravata enquanto se preparava. Não, respondeu Helena, ajudando-o com o nó. Aquele não era nosso momento.
Precisávamos passar por tudo o que passamos para chegar aqui, hoje, sendo quem somos. Sofia, usando um vestido azul escolhido especialmente para a ocasião, entrou no quarto carregando um álbum de fotografias. Olha o que eu encontrei nas coisas da mamãe. O álbum continha fotos de Júlia em diferentes momentos de sua vida. Em uma delas, particularmente tocante, ela aparecia grávida dos trigêmeos, seu sorriso radiante enquanto acariciava a barriga. Ela seria tão feliz em ver todos nós juntos, disse Sofia, sua voz suave mas firme. Às vezes, quando os bebês sorriem de um jeito especial, eu sinto que ela está aqui, sabe? Lucas, que entrara silenciosamente no quarto, colocou um braço ao redor dos ombros da irmã. Ela está, Sofia, em cada um de nós, em cada momento que compartilhamos. A cerimônia foi realizada no jardim do sítio, onde semanas antes haviam se reencontrado. Os trigêmeos, vestidos de forma idêntica, eram carregados por Lucas e Dona Clarice, enquanto Sofia conduzia sua mãe pelo caminho improvisado entre as flores. Alberto, esperando no pequeno altar montado sob uma árvore antiga, sentiu seu coração transbordar ao ver sua família reunida. Não era a família que planejara ter quando construía seu império de vidro e aço, mas era infinitamente mais preciosa. Dizem que família é nosso bem mais valioso. Começou ele em seus votos, sua voz embargada pela emoção. Eu levei uma vida inteira para entender o verdadeiro significado disso. Desperdicei anos perseguindo sucesso, quando a verdadeira riqueza estava nos sorrisos que eu não vi, nos abraços que não dei, nos momentos que deixei passar. Helena sorriu através das lágrimas enquanto ele continuava. Mas o universo é sábio e generoso. Ele me deu uma segunda chance não apenas com Lucas, mas me presenteou com Sofia, com nossos netos, com a memória preciosa de Júlia. E principalmente me devolveu você, Helena, para que pudéssemos finalmente construir juntos a história que sempre deveria ter sido nossa. Sofia, segurando as alianças, observava a cena com olhos brilhantes. Seu mundo, que há alguns meses parecia desmoronar quando se viu sozinha com 3 bebês para cuidar, agora estava repleto de amor, segurança e promessas de um futuro brilhante. O amor, disse Helena em seus votos, tem muitos caminhos para chegar onde precisa. Às vezes ele dá voltas, se esconde, parece se perder. Mas quando é verdadeiro, sempre encontra seu destino. Nossa história não começou da maneira tradicional, mas isso a torna ainda mais especial, porque não é apenas nossa história, é a história de todos nós, unidos não apenas por sangue ou papéis, mas por escolhas, por perdão, por recomeços. O primeiro aniversário dos trigêmeos se aproximava, e com ele vieram mudanças significativas na vida da família Mendes Rodrigues. A Fundação Júlia Rodrigues havia se tornado um centro de referência em assistência social. E Helena coordenava pessoalmente um programa inovador de apoio à mãe solo e seus filhos. Em uma manhã particularmente agitada, Alberto observava do seu novo escritório, agora decorado com desenhos de Sofia e fotos de família, enquanto uma equipe de reportagem se preparava para uma entrevista especial. A revista mais importante do país faria uma matéria sobre a transformação das empresas Mendes e o impacto social de suas novas iniciativas. Nervoso? Perguntou Lucas, entrando na sala com Miguel no colo. O bebê havia desenvolvido um apego especial pelo irmão mais velho nas últimas semanas. Um pouco, admitiu Alberto, ajustando a gravata por hábito. É diferente quando você tem algo verdadeiro para mostrar, não apenas números e gráficos. Sofia, que havia acabado de chegar da escola, onde agora se destacava como uma das melhores alunas da classe, juntou-se a eles carregando um álbum de recortes que havia montado. Olha só o que eu fiz para mostrar na entrevista, disse ela, abrindo o álbum. É a história da nossa família. As páginas contavam uma narrativa visual tocante, desde recortes de jornais antigos sobre o Homem de Gelo, até as notícias mais recentes sobre a transformação das empresas. Havia fotos do projeto social original, imagens de Júlia em seu trabalho comunitário e, claro, muitas fotos dos trigêmeos e da nova família reunida. Isso é precioso, Sofia, disse Helena, que acabava de entrar na sala com Rafael e Gabriel.
É nossa história vista através dos seus olhos. A jornalista que conduziria a entrevista ficou especialmente tocada pelo álbum. Isso mostra exatamente o que viemos buscar, disse ela. A história de como o amor pode transformar não apenas uma família, mas todo um legado empresarial. Durante a entrevista, cada membro da família contribuiu com sua perspectiva. Lucas falou sobre como a reconciliação com seu pai o ensinou que nunca é tarde para reconstruir pontes. Helena compartilhou sua visão sobre persistência e perdão. Sofia, com uma maturidade que surpreendia a todos, falou sobre como o amor pode criar famílias nas circunstâncias mais inesperadas. Sabe, disse Alberto quando chegou sua vez de falar, passei anos construindo um império baseado em números, eficiência e frieza. Achava que sucesso se media pelo tamanho do edifício que levava meu nome ou pelo número de zeros em minha conta bancária. Ele fez uma pausa, observando Miguel, que tentava escapar do colo de Lucas para engatinhar pela sala. Mas aprendi que o verdadeiro sucesso está nos pequenos momentos. No sorriso de um filho que você reconquistou, no abraço de uma neta que você ganhou de presente do destino, no choro de um bebê que confia em você para acalmá-lo. A jornalista, visivelmente emocionada, fez uma última pergunta. E quanto ao futuro das empresas Mendes? Foi Lucas quem respondeu. O futuro está aqui, nesta sala. Não apenas nos números ou nos projetos sociais, mas na forma como escolhemos conduzir os negócios. Cada decisão que tomamos agora leva em consideração o impacto nas pessoas, nas famílias, nas comunidades. Como Júlia teria feito, acrescentou Helena suavemente. Após a entrevista, a família se reuniu para um almoço especial preparado por Dona Clarice, que agora insistia em cozinhar pessoalmente para suas crianças, termo que usava carinhosamente para se referir a todos, incluindo Alberto. Sabem o que é mais incrível? Comentou Sofia, enquanto ajudava a servir a sobremesa. Há alguns meses eu tinha tanto medo do futuro. Agora, pela primeira vez, estou realmente animada para ver o que vem pela frente. E o que você quer ser quando crescer? Perguntou a jornalista, que havia sido convidada para ficar para o almoço. Sofia olhou para sua família antes de responder. Quero continuar o trabalho da minha irmã Júlia. Quero ajudar outras famílias a encontrarem seu caminho, assim como nós encontramos o nosso. Alberto sentiu seus olhos marejarem ao ouvir as palavras da neta. Helena apertou sua mão sob a mesa, enquanto Lucas sorria orgulhoso para sua irmã mais nova. Você já está fazendo isso, querida, disse Helena. Cada vez que conta nossa história, cada vez que mostra que amor e perdão podem transformar vidas, você está continuando o legado de Júlia. Naquele momento, como que para adicionar um ponto final perfeito à cena, os trigêmeos começaram uma de suas sinfonias de risos, contagiando a todos na mesa. A jornalista, observando a cena, percebeu que havia encontrado muito mais que uma história de transformação empresarial. Havia testemunhado um verdadeiro milagre do amor. A festa de 1 ano dos trigêmeos foi celebrada no mesmo sítio onde a família havia se reunido pela primeira vez. O local, agora transformado em um espaço de convivência para as famílias atendidas pela Fundação Júlia Rodrigues, estava decorado com balões coloridos e repleto de risos infantis. É incrível como tudo mudou em tão pouco tempo, comentou Lucas, observando seus sobrinhos brincando com outras crianças do projeto. Gabriel, o artista da família, já mostrava sua criatividade, transformando o bolo em uma tela abstrata. Rafael, o aventureiro, tentava escalar todas as cadeiras ao seu alcance, enquanto Miguel, fiel à sua natureza, protestava ruidosamente sempre que alguém se afastava dele. Sofia, que havia ajudado a organizar a festa, circulava entre os convidados, contando a história da família para quem quisesse ouvir. Sua narrativa, sempre emotiva e sincera, tocava corações e inspirava a esperança. Você está se tornando uma excelente contadora de histórias, disse Helena, abraçando a filha. Júlia também tinha esse dom, sabia? Ela conseguia fazer as pessoas acreditarem que qualquer transformação era possível. Alberto, que passara a manhã tentando fotografar cada momento dos trigêmeos, uma cena que ainda surpreendia quem conhecera sua antiga persona corporativa, juntou-se a elas
com uma expressão peculiar no rosto. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou ele. "Na verdade, para todos nós." Conduziu a família até uma área mais reservada do sítio, onde uma pequena exposição havia sido montada. Eram fotografias, dezenas delas, contando a história não apenas dos últimos meses, mas de todos os anos que haviam perdido. Havia fotos antigas do projeto social, com Helena e Júlia trabalhando juntas. Imagens de Lucas criança, algumas que nem ele mesmo se lembrava. Retratos de Sofia crescendo, cuidadosamente coletados dos arquivos de Helena. E, é claro, centenas de momentos dos trigêmeos, desde seus primeiros dias até o presente. "Como você conseguiu tudo isso?", perguntou Helena, emocionada. "Tive ajuda", respondeu ele, sorrindo para Dona Clarice que se aproximava. "Nossa querida governanta guardou muito mais que só poeira todos esses anos. E Jorge nos ajudou a recuperar arquivos antigos do projeto." Lucas parou diante de uma foto particular. Ele e Alberto, em seu último aniversário juntos, antes do distanciamento. Ao lado, uma foto recente mostrava os dois compartilhando um momento similar com os trigêmeos. "Às vezes, precisamos perder algo para aprender a valorizar", disse ele, sua voz suave. "Mas o importante é que aprendemos." Sofia descobriu uma sessão dedicada exclusivamente a Júlia. "Olhem!", exclamou ela, apontando para uma foto em particular. "É a mamãe Júlia grávida, usando a pulseira da vovó. A pulseira de borboleta, agora um símbolo especial da família, brilhava no pulso de Helena, enquanto ela abraçava a filha. Sua mãe sempre dizia que aquela pulseira tinha poderes mágicos, que um dia ela nos traria de volta para casa. E trouxe", completou Alberto, "de uma maneira que ninguém poderia imaginar." A exposição terminava com uma foto recente de toda a família reunida. Alberto e Helena no centro, Lucas e Sofia aos lados, Dona Clarice junto deles e os trigêmeos, cada um com sua personalidade única já evidente, completando o quadro. "Mas ainda tem espaço para mais fotos", observou Alberto, revelando painéis vazios, "porque nossa história está longe de terminar." Naquele momento, como que para enfatizar suas palavras, Miguel começou seu choro característico. Mas desta vez, antes que alguém pudesse se mover, ele próprio se acalmou, distraído por um borboleta que pousou próxima a ele. "Vejam só", sorriu Helena. "Até ele está crescendo." A festa continuou, mesclando risos e lágrimas, histórias antigas e novos, momentos. Famílias atendidas pelo projeto se misturavam com executivos da empresa. Crianças corriam livres pelo gramado. E no centro de tudo, 3 pequenos aniversariantes continuavam sua missão de espalhar amor e caos em doses iguais. "Sabe o que é mais bonito?", comentou Sofia com Lucas, enquanto observavam Alberto e Helena dançando com Gabriel nos braços. "É como se o amor sempre estivesse aqui, só esperando a gente aprender a enxergar." Lucas abraçou a irmã, pensando em como aquela menina de 12 anos havia se tornado tão sábia. "Às vezes, as maiores lições vêm dos lugares mais inesperados", disse ele. "E às vezes é preciso um pequeno milagre, ou 3, para nos fazer abrir os olhos." Como que para confirmar suas palavras, Rafael e Miguel se juntaram a seus pais e irmão na dança improvisada, criando uma cena que resumia perfeitamente a jornada daquela família. Imperfeita, barulhenta, às vezes caótica, mas infinitamente mais rica e verdadeira que qualquer sonho de perfeição que pudessem ter imaginado. Um ano havia se passado desde a transformação que mudara para sempre a vida da família Mendes Rodrigues. Em uma manhã de domingo, Alberto acordou com o som já familiar de risos e pequenos passos, correndo pelos corredores da cobertura, agora um verdadeiro lar, cheio de vida e memórias em construção. Os trigêmeos, agora com 2 anos, haviam desenvolvido personalidades ainda mais distintas. Gabriel, o artista da família, havia transformado uma parede inteira de seu quarto em um mural de arte moderna, cortesia de giz de cera e uma distração momentânea de Dona Clarice. Rafael, o aventureiro, já conseguia escalar praticamente qualquer móvel da casa, mantendo todos em constante estado de alerta. E Miguel, embora ainda mantivesse sua tendência ao choro,
agora o utilizava de forma mais estratégica, especialmente quando queria a atenção de Lucas. Não consigo acreditar que um dia isso tudo era só silêncio e mármore frio, comentou. Helena, enquanto preparava o café da manhã com Sofia, agora uma adolescente florescendo em uma jovem extraordinária. Às vezes tento lembrar como era antes, respondeu Sofia, habilmente equilibrando uma bandeja de frutas enquanto desviava de Rafael, que passava correndo. Mas parece outra vida. Lucas, que havia oficialmente se mudado para o apartamento do andar de baixo, mas passava mais tempo na cobertura que em sua própria casa, entrou na cozinha carregando uma pasta de documentos. Pai, chamou ele, um sorriso misterioso no rosto. Lembra daquela ideia que conversamos? Alberto, que tentava convencer Gabriel a não usar sua gravata como pincel, ergueu os olhos com interesse. Conseguiu? Todos os documentos estão prontos. Lucas abriu a pasta, revelando papéis oficiais. A antiga sede do projeto social agora é oficialmente propriedade da Fundação Júlia Rodrigues. E tem mais. Conseguimos a aprovação para o Centro de Desenvolvimento Infantil no terreno anexo. Helena deixou cair a colher que segurava, seus olhos marejando instantaneamente. O sonho da Júlia vai se tornar realidade, completou Alberto, abraçando-a. Ela sempre quis criar um espaço onde crianças pudessem crescer seguras e amadas, independente de sua situação familiar. Sofia aproximou-se dos papéis, seus olhos brilhando com interesse. Nos últimos meses, ela havia começado a participar ativamente dos projetos da Fundação, mostrando uma vocação natural para o trabalho social que tanto havia marcado a vida de sua irmã mais velha. Posso ajudar no projeto? Perguntou ela, sua voz misturando entusiasmo com uma maturidade além de seus anos. Tenho algumas ideias sobre como tornar o espaço mais acolhedor para as crianças. Na verdade, Lucas sorriu, trocando um olhar cúmplice com seu pai. Queríamos que você fizesse mais que isso. Que tal ser a coordenadora júnior do projeto? O rosto de Sofia iluminou-se com uma alegria que fez todos os presentes sorrirem. Mesmo os trigêmeos, sentindo a energia especial do momento, pararam suas atividades para observar. Mas tem uma condição, acrescentou Helena, tentando manter uma expressão séria. Você precisa manter suas notas na escola. Sua irmã sempre dizia que educação é a base de qualquer transformação. Falando em educação, Dona Clarice entrou na cozinha com uma carta nas mãos. Isso acabou de chegar para você, Sofia. A menina pegou o envelope com mãos trêmulas. Era da escola, sobre o concurso de redação do qual havia participado. O tema era Família, Laços que Transformam, e ela havia escrito sobre sua própria experiência. Abre logo, incentivou. Lucas, tão ansioso quanto a irmã. Sofia rasgou o envelope cuidadosamente e começou a ler, seus olhos arregalando-se. Progressivamente. Eu ganhei. Primeiro lugar. A cozinha explodiu em comemorações. Os trigêmeos, embora não entendendo exatamente o motivo da festa, juntaram-se à celebração com seus gritos de alegria característicos. Eles querem publicar minha redação, continuou Sofia, ainda mal acreditando. Querem que eu faça um discurso na cerimônia de premiação. Claro que querem, disse Alberto, seu peito inflando de orgulho. Porque você tem o dom mais precioso de todos. Sabe transformar dor em esperança, medo em coragem e histórias tristes em contos de recomeço. Helena abraçou a filha, sussurrando em seu ouvido. Sua irmã estaria tão orgulhosa de você. Naquele momento, como que por mágica, uma borboleta entrou pela janela da cozinha, pousando suavemente no móbile que Helena havia feito com a antiga pulseira, agora transformada em um símbolo permanente da união familiar. Olha, exclamou. Gabriel, o primeiro a notar. Igual da pulseira. Todos observaram em silêncio enquanto a borboleta batia suas asas suavemente, criando reflexos dourados na luz da manhã. Era como se Júlia estivesse ali, abençoando aquele momento, aquela família que havia se formado de maneiras tão inesperadas. Sabe, disse Lucas, quebrando gentilmente o silêncio. Acho que finalmente entendi algo que papai sempre dizia nos negócios, mas que só agora faz realmente sentido. O quê?
Perguntou Alberto, curioso. Que o verdadeiro valor de algo não está no seu preço, mas no seu significado. E nossa família, bem, ela não tem preço. A cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento Infantil, Júlia Rodrigues, aconteceu em uma tarde dourada de primavera. O antigo prédio do projeto social, agora completamente renovado, mas mantendo sua essência acolhedora, estava repleto de pessoas que haviam feito parte dessa jornada extraordinária. Sofia, elegante, em seu primeiro conjunto formal, preparava-se para fazer o discurso de abertura. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava as folhas de papel, as mesmas que haviam lhe garantido o primeiro lugar no concurso de redação. Nervosa? Perguntou Lucas, ajeitando a gravata borboleta de Miguel, que insistira em usar uma igual à do tio. Um pouco, admitiu ela, mas a Júlia costumava dizer que as melhores histórias são aquelas que fazem nosso coração bater mais forte, não é, mamãe? Helena sorriu, ajudando Rafael a permanecer quieto em sua cadeira, uma tarefa quase impossível. Sim, meu amor, e você tem a melhor história de todas para contar. Alberto, que observava Gabriel desenhando borboletas no programa da cerimônia, sentiu uma emoção profunda ao ver sua família reunida. Dona Clarice, sentada na primeira fila, já começava a enxugar as lágrimas antes mesmo do evento começar. Quando Sofia subiu ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Sua voz, clara e confiante, começou a contar a história, que todos ali conheciam, mas que nunca perdia sua magia. Há 2 anos eu era apenas uma menina assustada, tentando proteger 3 bebês em uma noite de tempestade. Hoje estou aqui para contar como o amor pode transformar não apenas uma família, mas todo um legado. Enquanto ela falava, imagens eram projetadas no telão atrás dela. Fotografias da antiga pulseira de borboleta, do primeiro encontro de Alberto e Helena, de Júlia em seu trabalho social, dos trigêmeos crescendo, de Lucas voltando para casa, de Dona Clarice cuidando de todos com seu amor incondicional. Minha irmã Júlia, que nunca pude conhecer pessoalmente, mas que vive através do amor que deixou, acreditava que toda criança merece uma chance de ser amada, protegida e inspirada. Este centro não é apenas um prédio, é a realização de seu sonho, um lugar onde outras famílias poderão encontrar seu próprio caminho de transformação. Na plateia, empresários que antes só se preocupavam com números, agora enxugavam lágrimas discretamente. Famílias atendidas pelo projeto sorriam em reconhecimento. E no centro de tudo, uma família improvável demonstrava que amor não conhece limites ou definições tradicionais. Alguns podem dizer que nossa história é improvável demais para ser real, continuou Sofia, seu olhar encontrando cada membro de sua família. Um empresário que redescobre seu coração, um filho que aprende a perdoar, uma mulher que nunca desistiu de acreditar no amor, 3 bebês que uniram destinos separados, e uma menina que descobriu que família não é apenas sangue, é escolha, é compromisso, é amor em sua forma mais pura. Alberto segurou a mão de Helena, sentindo a pulseira de borboleta em seu pulso. Lucas abraçou os trigêmeos, que por um milagre momentâneo estavam quietos, como se entendessem a importância daquele momento. Hoje, quando inauguramos este centro em nome de Júlia Rodrigues, não estamos apenas homenageando uma pessoa, estamos celebrando uma ideia. A de que amor tem o poder de transformar realidades, de curar feridas, de construir pontes, onde antes havia muros. Sofia fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E para você que está ouvindo esta história e talvez esteja enfrentando seus próprios desafios, lembre-se, às vezes os maiores milagres começam nas noites mais escuras. Às vezes é preciso se perder para encontrar seu verdadeiro caminho. E às vezes, uma simples pulseira de borboleta pode ser o início de uma história de amor que transcende gerações. Quando ela terminou, o auditório explodiu em aplausos. Alberto foi o primeiro a se levantar, seguido por Lucas, Helena e todos os presentes. Os trigêmeos, contagiados pela emoção do momento, começaram sua própria celebração. Miguel chorando de alegria,
Rafael tentando escalar a cadeira para ver melhor e Gabriel jogando beijos para a irmã. Dona Clarice, que agora chorava, abertamente, resumiu o sentimento de todos. Quem diria que aquela noite de tempestade nos traria até aqui? Helena abraçou Sofia quando ela desceu do palco sussurrando: "Você não apenas continuou a história da Júlia, querida, você começou sua própria história." "Nossa história", corrigiu Sofia, enquanto era envolvida em um abraço coletivo por sua família. E ali, naquele momento de amor puro e verdadeiro, todos entenderam uma verdade fundamental: que os maiores tesouros da vida não são guardados em cofres ou medidos em cifras, mas nos sorrisos que compartilhamos, nas mãos que seguramos e nos corações que transformamos. Como uma borboleta que bate suas asas e causa uma tempestade do outro lado do mundo,